quanto à sua autoridade, santidade e poder. Então, veio a queda, porque o ser humano passou a ser dependente de Deus para escolher. A mulher teve instruções, foi orientada, assim como o homem, a ser fiel ao mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus, quando obedecido, nos guarda e nos livra de todo e qualquer mal. Já entendemos aqui que Deus o Pai nos guarda com os seus mandamentos, porque nós não sabemos como escolher, ou escolher como convém por nossa própria conta. E nós não conhecemos o fim de todas as coisas, ou qual o final dos caminhos que a terra nos oferece. Todavia o Senhor, o eterno Deus, bem sabe o fim, o começo e meio de todas as coisas, e aonde conduz cada caminho que surge no coração do homem, o qual a Bíblia nos fala, o qual a Bíblia nos afirma que o nosso coração não é digno de confiança, porque o Senhor o classifica como perverso, enganoso e perverso, não merecendo assim a nossa confiança. Cuidado, vigiemos nós com os nossos pensamentos, com nossos sentimentos e principalmente com nossas escolhas, porque elas, uma vez feitas, trarão as consequências, e é inevitável que não se viva o caminho escolhido. Amém? Portanto, é muito importante o que você ouve nesta noite, porque eu quero te apresentar aquele a quem Deus prometeu. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus prometeu à humanidade. Essa promessa foi feita para todo ser humano, exigindo-se apenas que no tempo em que este Redentor, Salvador, viesse, ele fosse apresentado às pessoas que nele cresce, que nele cresce, na sua pessoa, na sua palavra e na sua promessa de vida eterna, teriam da parte do Pai o perdão dos pecados e seriam por este Redentor, Salvador, restaurado. Louvado seja Deus, ao mesmo tempo recebendo dele o Espírito Santo, que nos dá poder para vivermos uma vida para Deus ainda na terra dos viventes, e que nos sela para uma eternidade com o Pai depois da nossa partida desta terra. Porque eu preciso entender nesta noite, você que me ouve, escuta esta verdade. Disse Jó: nu nasci, nu vi esse mundo, e daqui nada levo. Nada trouxemos a este mundo, e daqui nada podemos levar. Você parou para entender sobre isso? Quando nós nascemos aqui, nós não trouxemos nada para cá. E quando a gente parte daqui, também daqui nada levamos. Amém? Todavia, quando nascemos aqui, somos preparados para vivermos aqui. E agora Deus nos dá o conhecimento que não é só necessário nos prepararmos para vivermos aqui, é necessário nos prepararmos para vivermos eternamente com Deus ou sem Deus. E nesta noite, este evangelho que nós anunciamos, o evangelho da salvação, que apresenta o Salvador, e nele se cumpre a promessa que Deus fez à humanidade. Então eu quero te convidar a não duvidar, mas a crer no que está sendo pregado nesta noite, a tomar posse da graça, da promessa de Deus, e a se posicionar, irmãos, ao lado de Deus, e a se colocar na casa de Deus, e então tomar posse do reino eterno de Deus, que é o único reino que permanece para todos sempre. Outra verdade, aqui tudo passa, os irmãos sabem disso, aqui
tudo passa, mas Jesus, o Senhor da glória, nos deixou a promessa de uma vida eterna, aleluia, com o Pai. Então você tem uma escolha nesta noite. Você pode permanecer onde você está, com seus questionamentos, com suas dúvidas, ou até mesmo com sua indiferença. Ou você pode aceitar esta palavra, se voltar para Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, e tomar posse das bênçãos eternas de Deus, e estar já no reino do Pai para sempre. Aleluia! Desfrutar da promessa. Meu amado irmão, você é que tem que fazer a escolha. Outra coisa que nós precisamos entender: nós, como seres humanos, passageiros, perecíveis, aleluia, nós não temos todo o tempo, porque o nosso tempo aqui passa. Mas Deus é eterno. Ele não está sujeito ao tempo, às épocas, às horas ou estações. Ele é Senhor do tempo. Ele controla o tempo, as estações, as épocas. Ele muda as horas. Ele constitui, disse Daniel, e destitui as autoridades, os reis. Ele governa poderosamente sobre todas as coisas. Você pode entender isso? Aleluia! Então, meu amado, faz uma escolha enquanto é tempo. Glória a Deus. Porque nós temos presenciado que repentinamente muitos estão partindo desta terra. E de repente se ouve a notícia: morreu. E de repente se ouve a notícia: fulano morreu. E de repente se ouve a notícia: fulano morreu. Verdade. E de repente aparece um carro com aquele som, né? Nota de falecimento. E nós logo entendemos que mais uma pessoa deixou de existir nesta terra. E agora, o que será do outro lado? Como será do outro lado? Esta pessoa, ela partiu em paz com Deus vivo, com Deus eterno. Ela partiu em comunhão com Deus santo. Ela partiu perdoada pelo próprio Deus, no sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário de Cavacéia. Por que, pastor, é tão importante? Porque a própria palavra nos diz, Hebreus 9:27, depois da morte segue-se um juízo. Todo ser humano vai prestar conta ao Criador, vai prestar contas a Deus, e é Deus o juiz que julga, e julga com justiça, nos ensina a sua palavra. Aleluia! Então, meu amado, diante destas coisas, Salomão, na sua velhice, quando olhou para trás, quando viu que os anos tinham passado e que a idade chegou, ele se assombrou-se, porque ele entendeu, aleluia, que após a sua morte, ele não, quando ele morresse, ele não teria do outro lado um reinado, ele não ia continuar como rei, ele não seria exaltado do outro lado, mas o que esperava Salomão era uma prestação de contas com aquele que lhe confiou o poder e lhe deu a oportunidade de governar nesta terra. E ele temeu. Por isso, escrevendo Eclesiastes capítulo 12, ele no final do texto nos alerta. Ele diz que o dever de todo homem é temer a Deus. Mas por quê? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Sabe o que é isso? A julgamento. Sejam boas, sejam ruins, serão apresentadas e Deus julgará as nossas obras. E nós receberemos conforme merecemos. Aleluia. De cábia, diante destas coisas, antes de Deus trazer um juízo final, Deus nos enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Quem crê? E no seu Filho nos apresenta o seu amor, porque foi o próprio Jesus que disse que Deus o Pai amou o mundo, olhe bem, mas amou de uma tal maneira, viu? De uma tal maneira. E por que ele amou? Para que todo aquele que em Jesus creia não pereça,
não seja separado dele para sempre e não tenha sua alma em agonia eterna, em sofrimento eterno. Deus nos dá em Cristo a chance de nos arrependermos, de reconhecermos os nossos pecados e a necessidade de sermos salvos, e dá em Cristo a chance de voltarmos para Ele, aleluia, e permanecermos agora com a ajuda do Espírito Santo, da palavra, no corpo que é a igreja, permanecermos em uma nova vida, para a glória dEle, e quando daqui partirmos, estarmos com Ele para sempre, aleluia. Glória a Deus. Você precisa entender, Jesus disse que Ele amou e amou desta forma. Em Cristo, Deus manifesta o seu amor, o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor. Em Cristo, Ele nos dá vida eterna. Aleluia. Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer? A Bíblia nos ensina que Deus é o Senhor de tudo, e que Ele, como Criador de tudo, aleluia, Ele fez a promessa que restauraria a sua criação. Ele prometeu e Ele cumpre. Como é que Ele salva o homem, pastor? Ele salva o ser humano por meio da fé. Esse é o método que Deus escolheu para justificar o homem. Ora, todo aquele que crê em Jesus como Filho de Deus, nasce de novo, é reconhecido como Filho de Deus e passa a pertencer à família de Deus, tendo a graça e os privilégios das bênçãos espirituais de Deus sobre a sua vida, como a vida eterna, aleluia, com o próprio Deus de Cabá. Qual é o meio, pastor? É crer. Quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que crer, está entendendo? Para quem é a salvação, pastor? É para quem crer. Crê em quem, pastor? No Filho de Deus. O Filho de Deus que Deus escolheu e deu a Ele o reino. O Filho de Deus que recebeu do Pai poder, autoridade, aleluia, e que realizou na cruz do Calvário um sacrifício que nos perdoou os pecados e nos deu salvação eterna. Se você permanece nele, se você permanece em Cristo, então quem pode tirar de você a salvação? Se você está em Cristo, quem pode roubar de você a salvação? Aleluia! Se você se entregou a Cristo, quem pode impedir que você esteja eternamente com Deus vivo e eterno? Aleluia. E que você seja conduzido pelo Espírito Santo nesta terra. 2:20. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Então olha, qual é o meio? É a fé. Mas a fé em quem? No Filho de Deus. Amém? Esta fé é a fé salvífica que salva o homem da perdição e da condenação que está por vir. Quem crê em Jesus encontra misericórdia, perdão e reconciliação com Deus. Aleluia! Aqueles que estão reconciliados com Deus, segundo as Escrituras, não vão enfrentar o juízo final. Por quê? Porque creram no Filho de Deus e foram justificados por sua fé no Filho de Deus. E este é o plano, irmão. Não é algo difícil, é você crer e tomar posse e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E deixar o Espírito Santo conduzir os teus passos e te ensinar e te capacitar para que Deus também te use nesta terra. Glória a Deus. Nesse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui uma passagem que diz que Jesus ensina sobre a entrada no reino. Reino, pastor? Sim, reino de Deus. Você já ouviu essa expressão, igreja? Você já ouviu falar sobre o reino de Deus? Você sabia, irmão, que o reino de Deus é o único que prevalece para sempre? Bendito seja Deus. Glória a Deus. Quando nós estudamos o livro de Daniel, que é um livro profético, bendito seja Deus,
tem lá no capítulo 2, aleluia, registrado para nosso conhecimento. Bendito seja Deus, bendito é o nome do Senhor. A visão, o sonho de Nabucodonosor e de uma grande estátua. Louvado seja Deus que ele viu nesse sonho. E a Bíblia diz que Daniel, como um profeta, decifrou, deu a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor. Para você ter uma ideia, cada parte da estátua, desde a cabeça até a planta dos pés, representavam tempos de fé e governos diferentes. Você está entendendo? Por quê? Porque um dia Nabucodonosor colocou no coração querer saber o futuro. Ele queria saber, porque ele chegou numa conquista, num patamar tão alto, né, que ele passou a reinar sobre muitas nações. Aleluia. Ele estava com uma cabeça de ouro, está entendendo? E Daniel disse a ele: olha, Nabucodonosor, Deus te fez saber o que tu desejava, o que desejava o teu coração. O que é que vai ser depois de ti? Depois de ti vai vir outro reino, depois de outro reino vai vir outro reino, depois do outro reino vai vir outro reino, até que chegue o fim. E que é o fim? O fim é representado pelos pés da estátua. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí, irmão, você vai ouvir falar de Império Babilônico, de Império Medo-Persa, de Império Grego, de Império Romano, e os últimos dias simbolizados os pés da estátua. Você está entendendo que nós estamos agora vivendo? Porque quando Daniel teve essa visão, Deus deu a ele a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Escute, você que me ouve, porque há um Deus nos céus que revela. Aleluia. Há um Deus nos céus que tem na palma da mão o futuro da humanidade. Os homens pensam que eles que mandam, que conversa. Nós mandamos, quem manda é Ele. Glória a Deus. Quem escreveu a história foi Ele. E quem faz fazer com que essa história se cumpra é o braço dele. Aleluia! Feliz é aquele que ama o Senhor e aceita a sua vontade. Feliz é aquele que se volta para o Senhor e dá glória ao seu nome. Aleluia. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Mas a parte maravilhosa da visão de Daniel é que ele viu, Deus permitiu que ele visse uma pedra sendo cortada de um grande monte, e essa pedra era cortada sem o auxílio de mão. Você está entendendo o que quer dizer? Hein? É o reino espiritual de Deus, porque ele não tinha mão humana, era cortada. Ele via uma pedra sendo cortada sem mão humana. Ei, mas a pedra foi cortada sem o auxílio de mão. Você está entendendo? Foi cortada e arremessada na direção da terra, e quando ela chega na terra, ela atinge nas pernas a grande estátua e é destruída por completo todos os reinos. O que isso aponta? Aponta que um dia está por vir o dia e o momento em que Deus vai pôr fim a todo domínio humano. Todos os reinos serão lançados por terra. Só Deus reinará eternamente. Glória a Deus. E você tem a chance de escolher hoje se você quer estar nesse reino eterno com Deus ou não. Você está tendo a oportunidade de conhecer esta palavra, de ouvir este evangelho, e você está tendo a oportunidade de fazer uma escolha diante dessa verdade. Aleluia. Mas pastor, o que era essa pedra? A chegada do reino de Deus. Como é que começou o reino de Deus? Com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Quando ele nasceu, o reino se estabeleceu. Aleluia. Ele voltou para o trono da glória, está à destra do Pai, está no nosso meio, representado pela pessoa do Espírito Santo. Agora o reino permanece em nossos corações. Por quê? Porque o Espírito Santo reina no nosso coração. E ele vai concluir a grande obra quando ele voltar e os céus rasgar. Aleluia! E Deus concluir a obra, porque ele vai voltar, e vai voltar como juiz para julgar todas as nações. E vai estabelecer um reino milenar, para que se cumpra a vontade de quem? De Deus. E assim seja feita a vontade do Eterno. Aleluia. De que lado, querido, você quer estar? De que lado
você estará quando estas coisas acontecer? Quando partir daqui, com quem você estará, meu amado? Recabacéia. Porque às vezes a gente não se preocupa, né, irmãos? O texto que foi lido aqui diz assim: percorria Jesus. Ele percorria as cidades, aldeias, né? Fazendo o que, pastor? Ensinando, caminhando para Jerusalém. Olha que coisa linda, igreja. Enquanto Jesus caminhava para Jerusalém, ele passava por cidades, aldeias, mas aonde passava, ensinava sobre o reino de Deus. Aleluia. Você está entendendo? Aleluia. Como entrar nesse reino? A palavra de Deus vai dizer no versículo de número 23, capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Está escrito: e disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu. Olha a pergunta que uma pessoa fez ao Senhor Jesus. Perguntou: quantos seriam salvos? São poucos os que são salvos? Tipo, eu gostaria de saber a quantidade de salvos. Aleluia! Aleluia. Você que me ouve, você tem certeza que vai estar nesse reino? Você que me ouve, a porta para o reino de Deus tem um nome, é Jesus. Só confessando Ele, reconhecendo como Filho de Deus e confessando como seu Senhor, Salvador da sua vida, e permanecendo nele com Ele, você entrará no reino de Deus. Aleluia. A porta da salvação é Jesus Cristo. Capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 9, o próprio Jesus afirmou: eu sou a porta. Aleluia! E quem entrar por mim salvar-se-á. Aleluia! Entrará, sairá, vai ser livre para se relacionar com Deus, para servir a Deus e estar com Deus eternamente. Aleluia. Aleluia! Você crê nisso, igreja? Glória a Deus. Você que me ouve, você crê nestas palavras? Aleluia. Sim, este é o meio, esta é a porta pelo qual você entra nesse reino. O rapaz fez a pergunta e Jesus respondeu no versículo 24. Jesus disse: olha, persevera por entrar pela porta. Sabe o que quer dizer isso? Esforça-te por entrar pela porta. É o que, pastor? É. Por quê, pastor? Olha o que está escrito: porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. E tem um ponto final. Aleluia. Pastor, me explica isso aí. Vou explicar, com a graça de Deus. O que é que Jesus está dizendo? No versículo abaixo a Bíblia responde. Olha o que está escrito. Aleluia. No versículo 25: quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, vírgula, o que isso quer dizer? Vai vir um tempo em que a porta vai ser fechada. O tempo vai acabar. Chegou o tempo da graça. A porta se fecha. Hã? Você está lembrado do que eu acabei de dizer para você? Nós não temos todo, e o tempo não nos pede. Ou você escolhe agora, ou amanhã pode ser tarde demais para a sua escolha. De cabaché. Outra coisa, só vai estar no reino de Deus quem realmente estiver disposto a renunciar ao pecado para se unir a um Deus santo, vivo, bondoso, misericordioso e eterno. Aleluia. Por quê, pastor? Olha o que é que está escrito: e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Jesus está nos apontando para o futuro, para um dia em que muitos vão clamar, querendo o reino, e não vão mais encontrar a porta aberta. E vão dizer em seus clamores: Deus querido, nós não te servimos,
nós não pregamos em teu nome, nós não estávamos no templo, nós não estávamos na tua presença. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Observe bem o que diz o versículo, igreja. Então, de 26, então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. O que é que você recebe nesta noite? Você que me ouve, você está sendo ensinado pelo Espírito Santo de Deus através desta palavra. Você está ouvindo a voz da sabedoria, que é a palavra de Deus, que é o Santo Espírito esclarecendo as coisas para você. De cabaçúria, para que você entenda, para que você compreenda, para que você reconheça e se volte para Deus e encontre em Deus salvação eterna. Aleluia! Aleluia. Aleluia! Então Jesus disse: olha, versículo 27, e ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos o que praticais a iniquidade. Aleluia. Meu querido, Deus, desde que Deus nos criou, a Bíblia nos ensina que Deus nos criou com um propósito. Primeiro, para um relacionamento pessoal com Ele. E segundo, para uma vida de boas obras. Olha para cá. Nós fomos criados no propósito original de Deus para praticarmos o bem. E somente o bem. A partir do momento que usamos a nossa liberdade para desobedecer a Deus e os mandamentos de Deus, então praticamos o mal. E você sabe que não existe outra coisa, existe o bem e existe o mal. E Deus julgará tanto um como o outro, porque Ele é o juiz. Mas qual é o convite que o Espírito Santo nos faz através da palavra? A praticarmos o bem. Porque fazendo o que é bom, o nome de Deus será glorificado em nossa vida e também através das nossas ações. E o mundo verá que há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Amém? Lembrando que a recompensa de cada um vem do próprio Deus. A nossa recompensa vem do próprio Deus. Então o que significa esta palavra que nós vemos nesse texto? Iniquidade. Iniquidade se refere à prática do pecado consciente. Quando você tem o conhecimento que é errado, quando você sabe o mal que está praticando, e mesmo assim você pratica, tem prazer naquilo que pratica e se gloria do que pratica, você é um perverso diante de Deus. E o que é que acontece? Jesus está dizendo: se não se arrepender no tempo da graça, da salvação, não vai ter perdão do outro lado. E se morrer nos seus pecados, morre com... Mas o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas Deus deseja que o ímpio se volte para o Senhor Jesus, o confesse como Senhor e Salvador, seja santificado por Ele, pela sua palavra, viva em novidade de vida e esteja com Ele para sempre. Essa é a vontade de Deus. Não é que você seja destruído, você que ainda não confessou a Cristo, você que ainda não entendeu. Não, Deus deseja que você se volte para Ele. Deus deseja que você abandone o mal, as práticas malignas, aquilo que Ele abomina, aquilo que Ele condena. Esse é o desejo de Deus revelado na sua palavra. Se você não revelar, se você não abandonar, se eu não abandonar, naquele grande dia, a palavra já diz que quem morre em seus pecados será condenado. Então, olha a graça de Deus, igreja. Porque dá ao ser humano, antes de um juízo final, a chance de reconciliar, a oportunidade de vir
e ser guiado pelo Espírito e conduzido pela palavra para viver uma nova vida, sendo perdoado por Deus e recebendo de Deus a graça salvadora. Aleluia! Este evangelho é o evangelho da salvação. Cristo é o Salvador, segundo o plano de Deus. E esta palavra é fiel e verdadeira, meu irmão. Por quê, pastor? Se o homem rejeita a graça, o amor de Deus, a misericórdia e a justiça de Deus em Cristo, se ele rejeitar a Deus, ele escolheu o mal. Ele escolheu uma vida sem Deus. E o que é que diz a Bíblia sobre isso? O próprio Senhor Jesus falou no final do texto, versículo 28. Ele não vai dizer só que não nos conhece, referentemente àqueles que vivem na prática da iniquidade. Porque tem pessoas que falam de Jesus que é uma bênção, fala de Deus que é uma bênção, mas pratica o mal, faz coisas erradas, não teme a Deus e nem quer se arrepender, mas fala de Deus, conscientemente, sabendo que está errado, mas mesmo assim não se submete a Deus de todo o coração. Então, a palavra usada é iniquidade, e quem vive na prática da iniquidade está sujeito a condenar, se não se arrepender. Se não se arrepender. Enquanto nós estamos aqui pregando, toda a terra está ouvindo o evangelho. Você sabia disso? Aleluia. O que não falta são pregadores, servos e servas do Senhor, anunciando esta palavra nos quatro cantos da terra. Decai axé. Aleluia. Para que o homem seja salvo, porque Deus não deseja a condenação do homem, mas está nele. Ouviu a verdade, terá que fazer uma escolha. Aleluia! Queridos irmãos, ali, versículo 28, disse Jesus: uma vez apartado de Deus, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Aleluia. Se não se arrepender e não se voltar para Deus, morrer como pecador, está fora do reino. Quem entendeu? Glória a Deus. Pastor, e a igreja? Todos nós que estamos aqui somos servos. Sabe o que eram os profetas? Servos. Sabe como é que a Bíblia nos chama? Sacerdotes do Deus vivo. Porque o Senhor Jesus nos constituiu geração eleita e sacerdócio real. Ele pagou o preço. Aleluia por nós. Glória a Deus. Somos servos de Deus. E estaremos com o Senhor. Amém? Então, nesta noite, nós temos uma mensagem de salvação. Você crê? Glória a Deus. Dependendo da escolha de quem ouviu, pode ser uma mensagem de salvação ou uma mensagem de condenação. Porque se você não aceitar o que Deus está te dando de graça, certamente você rejeitou a Deus e a sua palavra e o seu reino, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua justiça. Então, enquanto é tempo, confesse o Senhor Jesus. Abra a sua boca. Diante dos homens, confesse Ele como seu Salvador. E deixe Deus derramar sobre você as bênçãos que Ele já deu em Cristo. Glória a Deus. Sinta a presença do Pai. Receba do Espírito Santo o ensinamento da palavra, forças e capacidade para trilhar o caminho do Senhor. Glória a Deus. E quando partir daqui, tenha certeza que mansões estão te esperando. Sabe por quê? Porque você escolheu Jesus. Jesus já disse na oração sacerdotal que aonde Ele estiver, Ele orou ao Senhor e disse: Pai, aonde eu estiver, eu quero que estejam aqueles que o Senhor me deu. Aleluia. Aleluia! Se Ele vai reinar eternamente, e se você está com Ele e permanece nele, você estará eternamente no reino. No reino de Deus, aos cuidados de Deus, igreja! Aleluia! Então, em vez de ficar perguntando, será que fulano é salvo?
E ele fica olhando para os outros. Rapaz, fulano não quer nada com Jesus, fulano não quer nada com Deus. Mas e você? Já olhou para você? Já se perguntou se você está dentro ou fora do reino? Partindo hoje e agora, para onde você iria? Quem te levaria do outro lado? Porque a palavra de Deus nos ensina que quando o ser humano morre, aqueles que estão com Cristo são levados pelos anjos. Mas a palavra também diz que aqueles que rejeitaram a Deus e o amor de Deus ficam na sepultura. Isso nos ensina que há dois lugares diferentes: ao seio de Abraão e ao Seol, chamado também de inferno, Geena, como outras palavras que tem biblicamente para citar um lugar de tormento e sofrimento e horror eterno. Aleluia. Eu creio na palavra e tenho certeza que esses lugares são tão reais quanto nós que aqui estamos. Pode ter certeza. Então, o que é que vai acontecer? Quando chegar a hora e se cumprir a nossa partida, a nossa escolha será fundamental. Se vamos ter uma eternidade de paz, gozo eterno, ou de sofrimento e dor e horror eterno. Mas a escolha, quem faz é você. Deus colocou diante de nós, né, esta graça e nos deu esta palavra, o seu Filho, como disse Paulo, e o seu Espírito, né, para que o homem não pereça, para que o homem se volte para Ele e desfrute de um relacionamento eterno com Ele. Amém? Amém. Fica de pé, vamos agradecer o Senhor por esta palavra. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Põe a sua mão no seu coração. Aleluia. Pai querido, eterno Senhor da glória, eis aqui o teu santo evangelho. Mais uma vez, Senhor, chegamos aqui com a tua bênção, e eu creio com a tua aprovação, com a graça da tua bênção, com a tua ajuda, ministramos o teu santo evangelho, a tua palavra que é fiel, a tua palavra que é verdadeira, Senhor, que não vem em vão e que não volta vazia. Mas eu oro neste momento, Pai, para que o teu Espírito visite, Senhor, os familiares, meu Deus, as almas que moram, Senhor, nesta rua, cada pessoa que nesta noite ouviu a tua palavra, pois só o Senhor, só o teu Espírito pode convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas rogamos ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude este povo a fazer a boa confissão, que o Senhor dê a estas famílias entendimento espiritual, olhe